Queridos irmãos, uma boa noite. É um prazer estarmos aqui para juntos dividirmos o pão da vida nessa noite. Eu gostaria de, antes disso, fazer uma oração com os irmãos. Querido bom Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos. Te agradecemos por essa oportunidade que temos de estudar a tua santa palavra. Nos capacite, ó bom Deus, através do teu Santo Espírito. É o que te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, em 1909, a mensageira de Deus, a irmã Ellen G. White, ela escreveu um artigo muito interessante falando a respeito do culto doméstico. E ela diz o seguinte: se já houve um tempo em que cada casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Prevalecem a incredulidade e o ceticismo. Notem que em 1909 ela já dizia que cada casa deveria ser uma casa de oração. E uma outra coisa muito importante que ela menciona aqui, ela diz o seguinte: contudo, neste tempo de terrível perigo, alguns que professam ser cristãos não celebram cultos domésticos, não honram a Deus no lar, não ensinam os filhos a amá-lo e a temê-lo. Olha só, ela já dizia que muitos lares já não faziam culto em 1909. Avalia nos dias de hoje. Quando a gente busca aqui na palavra de Deus, aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante, olha a recomendação da Bíblia, do apóstolo, né? Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento.
Se alguém de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja, que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor Jesus. Esta oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará a saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. E observe mais. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Meus queridos amigos, dois tipos de oração poderosa. A oração mais poderosa que tem é a sua oração. A oração que você faz abrindo o seu coração, clamando a Deus. É impossível que Jesus não atenda. A segunda oração mais poderosa é a oração quando eu oro por alguém, quando eu clamo a Deus para que Deus abençoe uma pessoa. O inimigo treme diante dessas duas orações, porque ele sabe que as únicas formas que ele não tem de acabar com o ser humano é quando ele ora por si mesmo e quando ele ora para o seu próximo. Meu querido amigo, observem só o exemplo de que Jesus nos dava em relação à oração, aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Olha só, durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, o que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Como é que eram as orações de Jesus? Orações com súplicas, orações com lágrimas. Ele clamava a Deus para que Deus o abençoasse. Sabe, meus queridos, estamos vivendo num período difícil, um momento difícil do mundo. As igrejas não estão podendo abrir e muitos de nós, talvez eu seja uma dessas pessoas, não estamos preparados para os momentos de crise que virão. Sabe por quê? Porque não estou indo à igreja, então eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso estudar a lição, eu não preciso orar, eu não preciso estudar o Espírito de Profecia. É triste às vezes, mas é a minha realidade, é a sua realidade. Estamos negligenciando, irmãos, o estudo da palavra de Deus, da oração. Aqui, a mensageira ainda fala mais um texto muito forte. A ideia de que a oração não seja a prática essencial é um dos mais bem-sucedidos enganos de Satanás. Para destruir almas, a oração é a comunhão com Deus, é a fonte da sabedoria, o manancial de poder, paz e felicidade. Como é que eu posso? Como é que você pode viver sem oração? A palavra de Deus, meus queridos, aqui em Deuteronômio, Moisés, um pouco antes de morrer, deu uma recomendação pesada para a igreja, uma responsabilidade muito grande para os pais, para os líderes. Olha só o que ele diz aqui em Deuteronômio 11, versículo 16. Tenham cuidado, não deixem que o seu coração seja enganado. Não abandone a Deus para adorar e servir a outros deuses. Nós estamos fazendo isso. Como assim que eu estou abandonando a Deus e servindo a outros deuses? Talvez a minha televisão, talvez o meu WhatsApp, talvez os vídeos, talvez o Facebook, talvez as conversas inapropriadas estão roubando o tempo que deveríamos passar lendo, orando e meditando na palavra de Deus. E ele diz mais aqui, olha só o que acontece com aqueles que mudam, não permitam que Deus seja a coisa mais importante, porque o próprio Jesus falou, buscar em primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqueles que não fazem isso, qual é o risco que eles têm? Se fizerem isso, colocando as coisas acima de Deus, Deus ficará irado com vocês e não mandará chuvas, aí a terra não produzirá colheita, e em pouco tempo vocês desaparecerão da terra que o Senhor Deus tem dado a vocês. Agora vem um conselho para mim e para ti, querido Pai. Lembre-se desses mandamentos e guardem no seu coração. Amarre essas leis nos braços e na testa, para que não se esqueçam. Não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas
leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Olha o conceito. Culto diário, culto de manhã, culto matutino, culto vespertino. Olha o conceito aqui de novo. E diz mais: e as escrevo nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Assim vocês e os seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos seus antepassados. Enquanto o mundo existir, vocês viverão naquela terra. Meus queridos amigos, voltando aqui para o comentário da irmã Ellen G. White, ela diz mais: em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino. Que apropriado é reunirem os pais em redor de si os filhos antes de quebrarem o jejum e agradecer ao Pai Celeste sua proteção durante a noite e pedindo-lhe auxílio, guia e proteção para o dia. Que adequado também, em chegado a noite, é reunirem-se uma vez mais em sua presença pais e filhos para agradecer a Deus as bênçãos pelo dia findo. Meu querido amigo, a minha casa, a sua casa deve ser uma casa de oração, onde a gente busca a Deus, onde os anjos sentem prazer em estar, onde há a harmonia celestial, onde o Espírito Santo está. Ah, querido amigo, o Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Quem é que teme a Deus? Aqueles que o buscam, aqueles que respeitam, aqueles que reverenciam no seu nome, aqueles que têm cultos diários. Eu fico me perguntando, irmãos, o que faz com que a gente não faça os cultos diários? É porque nossa mente está abarrotada de tantas coisas, que às vezes esquecemos do culto diário. O salmista, capítulo 1, diz o seguinte: felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e na sua lei meditam de dia e de noite. Olha o conceito aqui de novo: culto de manhã, culto à tarde. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. Agora vem a coisa mais importante. E assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Talvez algumas coisas na minha vida, talvez algumas coisas na sua vida, talvez alguns planos na nossa vida não estejam dando certo. Sabe por quê? Porque estamos deixando de buscar a Deus em primeiro lugar. Estamos acordando sem Deus e dormindo sem Deus. Quando acordamos, já pensamos em tantas coisas e esquecemos de Deus. Quando eu vou dormir, o meu último pensamento não é no céu, não é nas coisas celestiais, não é no amor de Deus, é em coisas seculares. Ah, meus queridos amigos, nós precisamos nos reunir mais, nos congregarmos mais na presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque tem bênçãos que os anjos gostariam de entregar para a tua vida, para o teu lar, e para o meu lar e para a minha vida. Mas eles não podem. Sabe por quê? Porque nós não estamos clamando a Deus. Querido amigo, meu convite para você nesta noite é que você faça da tua casa uma casa de oração. Faça da tua casa um local que as pessoas escutem. A primeira coisa que as pessoas vão escutar na sua casa é você clamando a Deus. A última coisa que as pessoas vão ouvir na tua casa é um hino de louvor a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, nos ajude, ó Pai, a colocarmos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Nos ajude, ó bom Deus, a fazer dos nossos lares um lar de bênção, um lar onde os anjos têm prazer de estar. Abençoe a cada um de teus filhos, nos fortaleça a fé, nos dê forças, ó bom Deus, para te buscarmos em espírito e em verdade todos os dias da nossa vida. É o que te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as